5 anos de casamento. 5 aprendizados. Recentemente nós completamos 5 anos, né, de casamento e vamos abordar para vocês aqui 5 coisas que nós aprendemos com esses anos. A primeira coisa é o equilíbrio. Foi fácil, amor, para tu se equilibrar? Foi não. É muito difícil. Os primeiros 2 anos ali de casamento é muito complicado da gente se ajustar um com o outro, porque são 2 personalidades diferentes, Isso. 2 criações diferentes, 2 mundos. 2 mundos diferentes que de repente estão debaixo do mesmo teto. A gente teve pouco tempo de namoro, então a gente acabou se conhecendo no casamento e não vou dizer que foi ruim isso, porque também de certa forma foi bom. Mas o período de ajuste foi muito complicado, porque foi o período da gente se conhecer e se equilibrar em relação a tudo, assim, em relação a gosto, A comida. a barulhos. Barulhos. Eu sou mais, gosto do silêncio. E eu gosto de zoeira. O Marcos gosta de barulho, de zoeira. Som alto. Som alto eu não gosto, então a gente deve que aprender a se equilibrar. Às vezes eu escuto as coisas altas, às vezes ele escuta as coisas baixas. Ele fala até que quando me conheceu, como é que era o volume da minha casa? Nossa, pai, era 5. O volume baixinho da 2 a televisão. 5, você não escuta nada. Ele ouve a televisão na maior altura, né? Então são coisas simples. Não, não é assim também não, né, amor? Na maior altura. Pra mim é, mas são coisas pequenas que às vezes trazem embates pro nosso casamento. E a gente tá dando um exemplo de uma coisa pequena, né? Mas tem coisas grandes também, que pra gente se equilibrar foi muito difícil. É e foi uma verdade. das coisas, um ponto muito difícil do nosso casamento. Foi achar esse equilíbrio. Nós ainda estamos Tem buscando muitas esse coisas para equilíbrio. poder corrigir em cima do equilíbrio, mas sabendo que não é fácil. Mas às vezes não, sempre é bom a gente dar o braço a torcer e buscar ter equilíbrio emocional, entendeu? Equilíbrio financeiro principalmente, porque hoje a gente vê aí muitos casais, muitos casamentos sendo destruídos por falta de equilíbrio financeiro. Então a gente tem buscado um equilíbrio meio a meio, tanto da minha parte quanto da parte dela, pra gente ter um casamento sólido, um casamento alegre e feliz. Então o equilíbrio é o primeiro ponto. O segundo ponto já entra também completando o equilíbrio, que é o amadurecimento. Nós estamos nos equilibrando, consequentemente, Amadurecendo. Então esse amadurecimento também, nós não somos mais a mesma pessoa de 1 ano atrás, nós não somos mais a pessoa do primeiro vídeo. E a partir do momento que você vai amadurecendo, vamos dizer assim, vamos criar tipo um desenho, você vai ficando mais bonito. A gente tem uma fruta, por exemplo, quando ela tá verde, ela tá bonita. Só que quando ela vai amadurecendo, o aspecto dela vai ficando mais bonito, vai ficando mais chamativo. E assim é dentro do relacionamento. Não tô falando chamativo no meio social, não, mas dentro do casamento. A gente vai ficando mais bonito, mais atraente um pelo outro. Porque não adianta você dentro da sua casa, você não vai conseguir se atrair, por exemplo, esposas, pro seu marido que fica todo fechado, parecendo um ogro, você entendeu? Você não consegue ser atraído. Como ele falou o negócio do amadurecimento da fruta, foi uma analogia muito boa, porque a fruta ela tá boa quando ela tá madura. Verdade. Então quando nós casamos lá com o nosso 1 ano de casamento, com nossos 2 anos de casamento, a gente tinha muito atrito. A gente era muito verde. A gente era muito verde. Agora nós estamos amadurecendo, mas não vamos estragar, né, amor? Não, porque temos com certeza. depois que passa do maduro, estraga. Tem um ponto, né? Nós vamos ficar no ponto de maduros. Não estamos querendo dizer que nós já alcançamos esse ponto, mas que esses 5 anos têm nos feito já amadurecer muito. Amém. E outra coisa também, que eu até coloquei lá no meu Instagram no dia que a gente fez 5 anos de casado, foi que essa caminhada foi a caminhada que mais me aproximou de Deus. E justamente por isso, porque você tem que se renunciar, porque você tem que fazer a vontade do outro, você tem que buscar de Deus. Então isso acaba se você quiser ter um relacionamento firme, sólido, viver até que a morte o separe, você vai se aproximar de Deus. E lembrando que tem parte primeiro da pessoa, né? Porque se você quer mudar, às vezes você olha para sua esposa ou a esposa olha para o seu marido e acha que o erro está nele, mas na verdade o erro está em você. É igual a gente tratou um dia lá no meu trabalho, um amigo meu tratando que isso, que aquilo eles não são casados, né? Mas aí eu peguei e falei com ele, ô fulano,
Às vezes você tá querendo uma mudança nela, mas às vezes a mudança tem que vir de você. E eu usei o meu exemplo. Lá em casa era desse jeito. Eu queria uma coisa que mudasse nela, mas o que tinha que ser mudado era em mim. Então, às vezes, é fácil a gente achar que o erro está no nosso cônjuge, enquanto o erro está em nós. Eu também passei por isso. Tem tipo, muitas vezes que reconhecer que o erro estava em mim. E outra coisa, reconhecer não é feio. Para Não. você, marido. Você não vai ser rebaixado, você não vai ser um frouxo. Muito pelo contrário, você vai ser um excelente marido. Você tá buscando uma excelência dentro do seu casamento. E a mulher fica muito feliz e acha o homem muito atraente quando ele reconhece que tá errado, quando ele reconhece os seus erros. Não é que é dar razão pra mulher, não. Mas é porque a gente fica muito feliz de ver que a outra pessoa tá consciente. Vamos para o quarto? Vamos pro quarto, amor? Quarto aprendizado. Às vezes é melhor você ter paz do que você ter razão. Nós colocamos assim, às vezes, bem grandão, porque nem sempre, né? Às vezes a paz só vem com a razão. Verdade. Mas tem coisas que é o que, amor? É coisinha besta que você vai ficar brigando. A questão do som. Do volume do som. Não é besta, né? Não, pra você não é besta, mas, por exemplo, eu gosto. Então, às vezes, é melhor ela dar o braço a torcer do que ela ter a razão. Não, eu vou escutar aqui hoje aqui do jeito que ele quer, vou agradar ele. E também, às vezes, ao contrário, vou abaixar hoje aqui porque eu sei que ela não gosta. Então, às vezes, é melhor você buscar isso porque você vai ter paz dentro do seu relacionamento. Justamente, porque se for uma coisa que é pequena, muitas vezes a gente briga por coisas pequenas. Tem a questão também dos sapatos, que a gente deixa sempre organizado. Eu até falo com ela. Os meus sapatos, meu chinelo, fica organizado. Aí ela quer colocar as coisas dela do lado dos meus. Eu não importo. Só que quando ela vai colocar os dela, ela vem bagunça os meus que estão ali tudo arrumadinho. E eu sou assim meio que um pouquinho de toque. Eu tenho um pouquinho de toque. Eu gosto das minhas coisas bem arrumadas. Então eu até falei com ela, é uma coisa também boba. Então às vezes é melhor... Eu tirava o sapato de lá. Não, às vezes é melhor deixar pra lá, gente. Deixa que chega, joga, faz o que quer, depois eu vou e arrumo. Então assim, é algo gratificante, porque com isso a gente vai se alegrando, a gente vai reconhecendo e a gente vai mudando. E isso é prazeroso, pelo menos pra mim isso é prazeroso. Eu tenho pedido a Deus muita mudança dentro do meu interior, só que eu também tenho que fazer por onde. Quando eu enxergo essas mudanças, de verdade, eu vou me alegrando porque eu tô vendo que eu tô caminhando gradativamente, crescendo, mudando dia após dia. Amadurecendo. E lembrando que tudo isso não é da noite pro dia, não. É a longo prazo. Chegou uma questão de investimentos. É uma coisa que eu acompanho bastante. As pessoas começam a investir hoje e já quer o resultado mês que vem. Não, primeiro você tem que plantar a semente. E essa semente muitas vezes tem raízes de árvores frutíferas que você vai plantar hoje e só vai nascer daqui 1 ano, daqui 2 anos. Da mesma coisa é o seu relacionamento. Não vai plantar a semente hoje achando que amanhã já vai estar uma árvore linda, maravilhosa. Não, é só daqui anos, anos e anos. Então, às vezes é melhor você ter paz do que você ter razão. A gente brigava muito no começo do nosso casamento por besteira. Verdade. Mas não compensa. Não compensa. É melhor ter paz do que ter razão. E outra coisa, quando você tem o Espírito Santo no seu relacionamento, muitas vezes você vai sentir o Espírito Santo te incomodando quando você estiver errado. E muitas vezes isso acontecia comigo. O Espírito Santo me incomodava, meu coração acelerava e eu sabia que eu estava errado, mas eu não dava o braço a torcer. Eu preferia ficar com a razão do que ter a paz. E aí tem essas coisas, porque às vezes também você tem que ter a razão realmente. Mesmo que aquilo ali tire o seu conforto momentâneo, você tem que sentar e conversar com o seu parceiro para poder estabelecer a razão para que a paz seja estabelecida. Por exemplo, um assunto sério, um assunto que está incomodando muito, você não pode fechar os seus olhos e deixar aquilo para lá, empurrando com a barriga. Chega e senta. Eu me arrumar só assim, quando está incomodando, boto ele bem aqui sentado na cadeira na minha frente e falo, né? E falo, olha, isso está acontecendo e eu não estou gostando. Por quê? Às vezes a paz só vem com a razão, então às vezes você tem que estabelecer ali o limite, entendeu?
esse ponto. Agora vamos para o quinto e último ponto. Tu viu que nós acabamos confundindo? Verdade. É o terceiro ponto. Às vezes é melhor ter fato que ter razão. Quarto aprendizado. Casamento não vem pronto, precisamos construir. Dá para usar aquele mesmo exemplo, né? Do investimento. Você não espera resultado Você vai construir. agora. E outra coisa, um investimento hoje aí é tudo a longo prazo. E no casamento não muda. Muitas vezes, não sei como é a visão do homem, mas a visão da mulher quando ela se casa é que tudo vai ser perfeito. Aí a gente vai lá e quebra a cara. Alice no País das Maravilhas. É verdade, mas a gente casa acreditando que vai ser tudo perfeito, que vai ser tudo, sair tudo conforme o que a gente sonhou. E a gente chega debaixo do relacionamento ali, debaixo do mesmo teto, e não é como a gente sonhou, não é como a gente esperava, não é o mar de rosas. E aí você acaba que entra em um certo desespero de ver que não era o que você pensava que era. E aí é que entra. O casamento não vem pronto, você vai construir ele. E aí a gente abre parênteses para dar uma dica. É bom você ter pessoas próximas de você, perto de você, que vão te dar conselhos e não vão te jogar mais pro buraco. Como a gente tem os nossos pastores, os nossos líderes, pessoas mais velhas em casamento. É claro, porque você não vai pedir conselho para um recém-casado. Você não vai pedir conselho para quem tá namorando. Você não vai pedir conselho para quem é solteiro, né? Porque a primeira coisa que ele vai falar é pra você poder separar. Ou então para quem já teve muita frustração com o casamento, quem tem um casamento frustrado. Então é bom ter pessoas sábias que têm um casamento solidificado e experiente para poder te auxiliar neste momento de dificuldade. Então, para finalizar aqui esse quarto, resumindo, o casamento é como se fosse uma construção. Você vai começando a construir, colocando tijolinho por tijolinho, e quando você assustar, da mesma forma que quando você termina a sua construção, você terminou sua casa, você vai construir o seu relacionamento, o seu casamento do dia aí 10, 15, 20, 30, 40 e até 80 anos aí. Nunca vai estar perfeito, a gente sempre vai estar fazendo. É comparar com a casa mesmo. Você vai construir um alicerce, você vai colocar os tijolinhos, você vai pintar, você vai decorar, sempre vai ter coisa para fazer. E o quinto e o último ponto, tenha sempre Jesus no seu lar. Entre parênteses aqui também, verdadeiramente. E nós colocamos ele por último, não porque seja muito importante. Isso, muito pelo contrário. Nós colocamos aqui até no nosso script aqui, ele por último porque ele é a base. Ele está por baixo de todas as outras coisas, porque é ele que dá o sustento. No caso, ele é o primeiro, ele é o meio, ele é o fim, ele é o tudo. Jesus, ele é o tudo nas nossas vidas, porque todos esses tópicos anteriores que nós estamos conseguindo vencer e solidificar, é graças ao nome de Jesus. E também, quando você coloca o Senhor no centro do seu relacionamento, à medida que você vai se aproximando mais dele, a gente vai se aproximando um do outro. Porque a gente vê aí, tem pessoas aí que tem muito dinheiro, tem casa, tem carro, tem uma vida financeira boa, né? Mas não tem o essencial, não tem o principal, que é o Senhor no centro. Então a pessoa sempre vai sentir que tá faltando alguma coisa. Não que a nossa vida, porque a gente tem Jesus, a nossa vida tá perfeita. Não, mas é porque a gente tem uma direção, a gente tem uma luz, a gente tem um alicerce e tem a convicção de que aquilo que o Senhor fez é para durar eternamente. No caso do casamento é um contrato vitalício, né? É nossa vida aqui. Então, o Senhor, ele sendo o centro do seu relacionamento, vocês, claro que vão ter luta, vão traçar batalhas, mas é prazeroso você passar por uma luta, por uma adversidade, sabendo quem você tem a recorrer. Que é o nosso Salvador, que na nossa luta ele nos salva. Porque também, abrindo aqui só mais um detalhezinho, as pessoas pegam, por exemplo, o Salmo davídico, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que ele quis dizer que nada vai faltar ali para ele é paz, alegria. Ele não estava dizendo em dinheiro, ele não estava dizendo em comida, em roupa, em bem material, não. Então, as pessoas distorcem, elas lê, mas elas não sabem interpretar a Bíblia corretamente. Deus não nos faltará. Não, e é Ele que não pode faltar dentro dos nossos corações, é Ele. As outras coisas vai faltar, pode chegar a faltar, mas aí você vai ter um refúgio, você vai ter uma válvula de escape. Mas quando Ele falta, aí é só ladeira abaixo. É verdade, então não deixe Jesus faltar no seu casamento. E é isso.
É isso aí. E nós temos aprendido muito nessa caminhada. Nós não estamos prontos, mas nós estamos nos solidificando a cada dia. É isso aí, meus amigos. Se esse vídeo fez sentido pra você, se esse vídeo veio a calhar no seu relacionamento, até mesmo você que é solteiro, tá procurando uma pessoa, pensa em casar, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário aí embaixo também se ele somou, Compartilhe sua experiência. se ele fez sentido pra sua vida. Compartilhe também com quem você acha que pode ser edificado. Até a próxima!